Boa noite, amigos, internautas. Estamos aqui reunidos mais uma vez para abraçarmos essa doutrina extraordinária, através do conhecimento, refletirmos e aprendermos com tudo que a humanidade passa nesse momento. Convido a todos para que nessa noite nós possamos fazer uma reflexão dentro do tema que foi escolhido, que é a Páscoa. A Páscoa é uma palavra hebraica que significa libertação. Essa festa surgiu para comemorar a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito através de Moisés. Assumida pelos cristãos, a Páscoa é a comemoração que acontece na época em que se lembra a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. A passagem do Cristo da morte para a vida. Cristo ressurge dos mortos para provar à humanidade, para mostrar a todos nós que Ele continua vivo e aguardando que o sigamos. Qual foi a missão de Jesus? O que nós podemos refletir nesse momento, diante de tudo que a humanidade passa, para que a gente possa aprender a sermos pessoas melhores depois que tudo isso passar, começando o processo de transformação já nesse instante, porque todos nós estamos sendo convidados. Então, meus irmãos, vamos repensar a época de Jesus. Qual foi o ensinamento básico que Jesus nos deixou e que é válido para todos nós até os dias de hoje? A sua maior mensagem, que Ele transformou no mandamento maior, é o amor. O amor a Deus, o amor a nós mesmos e o amor ao próximo. Colocando em tudo isso a sua mensagem de perdão aos inimigos e o amor incondicional a toda a humanidade. Então, é sim para nós espíritas um momento especial, não exatamente no sentido material, mas é mais uma data que nos ajuda à introspecção, a reflexão do que nós precisamos compreender, que somos espíritos, e é exatamente o primeiro ensinamento que Jesus nos dá através da sua ressurreição, é exatamente isso. Ele nos mostra que como espírito, ele continua vivo, que ele vence a morte, que a vida continua além do corpo físico. E justamente para que nós compreendêssemos através das Escrituras, ele aparece a Maria Madalena e aos apóstolos após o seu sepultamento. Então, a ressurreição do Cristo, ela é entendida pelo Espiritismo um
pouco diferenciado, ou até bastante diferenciado, das outras doutrinas cristãs. Não podemos duvidar da ressurreição. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após a sua morte, com circunstanciados pormenores que não permite que nós duvidemos da realidade desses fatos. Mas para nós espíritas, Jesus apareceu a Madalena e aos discípulos, não com seu corpo físico, mas com seu corpo espiritual, como Paulo assim descreve. E o que Kardec chama de periespírito. Então, somos espíritos, centelha divina, que é revestido por este corpo espiritual, que vai ligar o espírito ao corpo físico. Quando ocorre o desencarne, a morte, o que morre é apenas o corpo físico. O espírito revestido pelo corpo espiritual ou perispírito permanece íntegro. Então nós vamos observar que dentro das circunstâncias das aparições de Jesus, nós vamos ver que Jesus se manifesta através do seu corpo fluídico, ou Jesus apresenta caracteres de um ser fluídico, como diz Kardec no livro A Gênese, no capítulo 15, item 61. Então, a doutrina espírita aceita a ressurreição do Cristo não como houve no seu corpo físico, e sim ele se manifesta pelo seu corpo espiritual. Então, Emmanuel, através do livro Pão Nosso, no capítulo 176, na página 365, ele nos fala sobre a ressurreição do Cristo e ele nos diz que ela representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia sem sombra de dúvidas a imortalidade e a sobrevivência do espírito em outra dimensão da vida. Observem que esse ensinamento que a doutrina espírita nos traz é um bálsamo para aquele familiar que hoje chora o afastamento, a saudade, a tristeza de ver-se separado do seu ente querido. Então, através disso, nós temos consciência de que apenas morremos o físico, mas o espírito daqueles que nós amamos, assim como o Cristo o fez, se mantém nessa dimensão espiritual consciente, recebendo os nossos eflúvios amorosos, relembrando conosco as passagens doces que tivemos juntos, e com isso Jesus nos mostra que é importante sim a nossa transformação moral, que é importante sim sermos boas pessoas, espíritos abnegados, resilientes, porque tudo isso vai nos ajudar a fazer essa passagem do mundo físico para o mundo espiritual
de uma forma serena e amorosa. Cristo é a vida, e Ele próprio disse que Ele era a vida em abundância, porque aquele que vive os seus ensinamentos, realmente ele terá uma vida no mundo físico e no mundo espiritual abundante de conhecimento, de sabedoria, de utilização do seu livre-arbítrio com equilíbrio, sabendo fazer as escolhas para ter uma boa colheita. Então, meus amigos, Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a nossa libertação. E em João capítulo 1, versículo 29, o próprio Cristo nos diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos que compreender que Jesus não morreu para nos salvar, mas que durante a sua existência Ele viveu para nos mostrar este caminho da salvação. Ele nos ensina que justamente essa libertação é a festa da vida e não da morte. Porque quando nós nos libertamos dos nossos pecados, que nada mais são que as nossas escolhas inadequadas, os equívocos que nós cometemos, os erros que nos acompanham, as nossas falhas morais, nós podemos transformar através do Evangelho de Jesus. A nossa vida será em abundância, mas para isso nós precisamos estar dispostos, precisamos da vontade. Ao fazer a nossa parte, ao buscarmos os ensinamentos do Cristo, teremos um guia para a nossa Páscoa íntima, para a nossa libertação. Então, a salvação, meus irmãos, ela só ocorre pela prática do amor, que é a caridade. E por isso nós temos a máxima do Espiritismo que nos diz: fora da caridade não há salvação. Então, para os espíritas, a Páscoa, como qualquer outro período do ano, ela deve ser um momento de reflexão, de estudos, de reafirmação do compromisso que nós assumimos no nosso planejamento reencarnatório, que viríamos para a Terra para fazer dos ensinamentos do Mestre o nosso roteiro de vida, para que cada um de nós realize dentro de si, do meio aonde nós vivemos, o reino de paz e de amor que Ele nos exemplificou. Então, o respeito pelo Cristo, pela sua missão gloriosa, grandiosa, ela deve ser parte do nosso cotidiano. Sendo importante nós refletirmos a todo momento, e esse é o grande momento da humanidade, para fazermos essa reflexão sobre tudo aquilo que Ele nos ensinou. Mas não basta, meus irmãos, o conhecimento. Nós precisamos praticar os conceitos que Ele deixou como modelo de vida para nós.
Então, Alcione, no livro Renúncia, ela nos fala claramente que a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida através do estudo, da leitura, e em seguida ela precisa ser meditada, porque se eu não refletir como colocar em prática esses ensinamentos, muito pouco vai resolver. E ao adentrar ao meu coração esses ensinamentos, eu vou começar a sentir a grandiosidade dessa mensagem do Cristo. E aí eu vou vivenciar através do amor ao meu semelhante, exatamente como ele nos diz: ama a teu próximo como a ti mesmo. Porque no momento que nós incorporarmos tudo isso, nós vamos desenvolver primeiro o auto-amor. E automaticamente esse amor transbordará na nossa vivência evangélica ao nosso semelhante, ao nosso companheiro de jornada lá dentro do nosso lar, as pessoas que Deus coloca em nosso caminho, aos filhos que assumimos o compromisso e a responsabilidade de orientá-los para a vida. E em tudo o que nós fizermos, nós vamos perguntar a Jesus: que tu farias nesta situação? E assim nós faremos ou cumpriremos o primeiro e maior objetivo reencarnatório de toda a humanidade, que é vir e nos transformar em espíritos melhores. Então nós vamos observar que a partir do momento que Jesus se manifesta aos seus discípulos, eles também se transformam, porque eles assimilaram o conhecimento, mas quando Jesus morre, eles ficam desorientados, eles ficam perdidos. Mas com o aparecimento de Jesus a eles, então eles recebem essa grande comprovação do amor do Mestre, ao se manifestar a eles como seguidores, e ele chama a atenção sobre a importância dos discípulos e mostra a todos nós nos dias de hoje qual o papel que cada um de nós tem, assim como os apóstolos, na divulgação do seu evangelho. Mas não somente a divulgação da teoria que sai pela boca, mas do sentimento evangélico que brota em nossos corações e se transforma no amor. Então Jesus prova naquela hora aos seus discípulos que a vida continua além túmulo, que o reino de Deus que ele fala começa a se construir aqui dentro de nós e que tem sequência no além túmulo, no mundo espiritual, porque ele mostrou e comprovou que a vida continua em espírito e verdade. Então, a visão espírita da Páscoa, meus irmãos, é para que nós não nos apeguemos a exterioridades das celebrações. Vamos aproveitar esta época para tentarmos mudar em nós alguns hábitos, como por exemplo, vamos trabalhar em nós para que nos tornemos pessoas menos egoístas,
menos orgulhosos, para que a gente desenvolva a humildade, o amor ao próximo, nos tornando mais caridosos, mas não simplesmente no sentido de dar coisas, mas principalmente na manifestação do sentimento, para com todos os que nos rodeiam. Esta é a verdadeira mensagem que Jesus nos deixou, e a certeza que nunca estaremos sozinhos, que Ele sempre estará ao nosso lado. Seja qual for o caminho que nós escolhermos, Ele estará nos auxiliando, nos reerguendo a cada uma das nossas quedas, porque Ele sabe, tanto que Ele prometeu que permaneceria eternamente conosco, através daquilo que Ele prometeu, o Paráclito, o Espiritismo que vem clarear o conhecimento e nos dar a visão ampla, que aqui vivemos como um período bastante transitório, e que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, meus irmãos, a busca pela nossa libertação, pela nossa renovação moral e espiritual é diária. Não é simplesmente um dia ou um mês pré-estabelecido. Nós jamais podemos dar mais importância para o coelhinho, para o chocolate, para as reuniões familiares. Claro que elas são importantes, podemos até fazer uso da parte material, mas a nossa renovação espiritual tem que ser o objetivo maior. Essa libertação 365 dias no ano, nos libertando da ignorância espiritual que ainda nos cega e nos faz viver em muito, da materialidade, muito preso à materialidade. Então, Páscoa é dizer sim ao amor e à vida, é investir na fraternidade. Olha para o outro e vê um irmão em Cristo. Fazer ao outro somente o que gostaríamos que fizessem a nós. É lutar por um mundo melhor, começando a transformar o nosso mundo interior e aos poucos transformando aonde nós estivermos. Vivenciar a solidariedade ao ver alguém passando por uma situação difícil, estendermos a mão, alocarmos o nosso ombro amigo e doando também a parte material, porque muitos passam fome. Então, meus irmãos, nessa Páscoa, quando estivermos junto aos nossos familiares, lembremos de reverenciar os belos exemplos de Jesus, que foi através desses exemplos da vivência do amor que ele se imortalizou e que serve de guia e modelo para todos nós. E um dia, quiçá, nesse processo de libertação
de transformação, nós vamos gradativamente nos transformando, como Ele mesmo disse, em deuses. Vós sois deuses, fazendo brilhar a nossa luz, a luz espiritual que Ele exemplificou para nos servir de guia, de tocha nesse caminho escuro que estamos vivendo. Comemoremos sim a Páscoa, mas uma outra Páscoa, a nossa Páscoa íntima, a da nossa transformação, rumo a uma vida plena e cheia de muita paz e felicidade. Então, meus irmãos, eu convido a todos nesse instante para que façamos um momento de reflexão nesse momento tão doloroso que o nosso planeta passa, para que nos unamos em coração, em sentimento e num clamor a Deus, pedindo a cura pela humanidade. Prece pela humanidade. Nesse momento em que a humanidade sofre os males da pandemia, nós te rogamos, Pai, de bondade e justiça, nesta época especial para os cristãos, que é a Páscoa, que significa passagem, libertação. Te suplicamos, Senhor, a nossa libertação. Que surja o homem novo a partir do homem velho. Que do homem velho, coberto de egoísmo, orgulho, vaidade e preconceito, ou seja, coberto de ignorância, possa surgir o homem novo, gerado sobre a ação revitalizante das palavras e dos exemplos de Jesus. Que esse homem novo seja um soldado da paz nesse mundo em guerras, um defensor da verdade num plano onde imperam as mentiras. Que esse homem novo, anseio de todos nós, seja um operário da caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência para com as imperfeições alheias. Nesse momento tão difícil que hoje enfrentamos, conclamando as nações e a humanidade a uma reflexão, sabemos que só conseguiremos vencer as barreiras e seguir erguidos na luta somente com tua assistência, Mestre amado Jesus. Permita-nos sentir a tua presença em nós para que, através da tua grandiosidade, nós consigamos nos alimentar da força de que tanto precisamos em nossas vidas. O que mais te pedimos nesta oração é que conduzas os governantes do mundo nas melhores decisões que precisam tomar. E a nós, cidadãos do mundo, com nossos erros, paixões e ódios, escurecendo o nosso horizonte, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer os obstáculos do caminho. Que através de tuas equipes consoladoras, ajuda-nos a elevar a fé, que a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso irmão maior Jesus Cristo. E aí sim teremos verdadeiramente a Páscoa, Jesus ressuscitado no coração de toda a humanidade. Que assim seja.